Querida igreja, boa noite. Nós estamos aqui com muita honra, né, para poder realizar mais um estudo e agradecer a Deus por esta oportunidade de estudar a palavra e poder transmitir o que nós aprendemos. Hoje nós estamos continuando o primeiro capítulo de Tiago. E Tiago se diz assim: servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele se anuncia como servo, não como irmão de Jesus ou com tantas outros títulos como alguém, um líder da igreja de Jerusalém, mas apenas como servo do Senhor Jesus. Que ele possa ser exemplo para as nossas vidas. Eu quero ler nesse primeiro capítulo os versículos 16 a 18, que diz assim: não se enganem, meus irmãos, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sim, o grande líder Tiago, né, o pastor Tiago, ele inicia esse texto até chamando amados irmãos, mas ele chama a atenção. Ele diz: não se enganem. Muitas vezes nós nos enganamos, não é? Nós nos enganamos e pensamos erradamente. Chegamos à conclusão que não seria esta, ou que realmente nós ouvimos de alguém e entendemos que era certa. E por isso ele fala: não se enganem. E Tiago, ele adverte porque os novos cristãos, os cristãos judeus, eles ainda tinham alguns pensamentos errados do judaísmo. E eles, assim, a tradição judaica dizia que Deus, usualmente, de forma indireta, tenta os homens ao mal, a fim de ver como eles reagirão. Deus tenta e coloca e induz o homem ao mal. Aí ele fez: não se enganem. Ele vai logo contradizendo, não é? Por isso ele afirma: não se enganem. O autor Tiago, ele fala que Deus não causa mal, que Deus é bom e que devemos acreditar que Deus é bom, que tudo que é de bom vem do próprio Deus. E ele continua dizendo assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. O comentarista bíblico Champlin, ele afirma: o bem vem do alto e o mal vem de baixo. O bem é uma manifestação do reino celeste. O mal vem da depravação humana. É assim que Tiago já coloca. E nós acreditamos, sim, que realmente Deus é a fonte de todo o bem. Ele nunca será a fonte do mal, porque Deus é bom. É melhor viver dentro assim da vontade de Deus do que fora da vontade de Deus. Se Deus é bom, eu quero viver então dentro da vontade de Deus. Em Romanos 2, versículo 2, parte B, o apóstolo Paulo afirma: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é nesta vontade que nós devemos viver. O comentarista bíblico, o Ari Wisby, ele vai comentando que Tiago apresenta 4 fatos sobre a bondade de Deus. Ele vai relatando por que Deus é bom. A bondade de Deus se revela como? E ele coloca: primeiro, Deus nos dá apenas boas dádivas. Segundo, o modo de Deus dar é bom. Terceiro, ele nos dá constantemente. E quarto, Deus não muda. Deus não muda.
Por isso o escritor afirma, Tiago afirma, quando vierem as tentações, nós devemos meditar sobre a bondade de Deus. Não devemos jamais brincar com as iscas do inimigo, como José. José foi tentado na casa de Potifar, pela mulher de Potifar, mas ele não caiu nas iscas do pecado. Ele realmente não pecou. E ele disse, quem sou eu? Depois de tudo que Deus fez por mim. Então a bondade de Deus deve prevalecer em nossas vidas para nos fortificar. Também Davi. Davi foi tentado a matar o rei Saul. 2 vezes ele foi tentado. Ele poderia, assim, já adiantar a sua coroação. Mas ele resistiu à tentação. Davi esperou o tempo de Deus. Então precisamos resistir às tentações, acreditando na bondade de Deus. Então Deus dá coisas boas e dá dom perfeito a cada um. Ele dá coisas boas e dá um dom a cada um. Eu sei que cada irmão aqui que está me ouvindo sabe o dom que Deus lhe deu. E às vezes a gente precisa desenvolver mais o dom perfeito que Deus deu a cada um de nós. Então o texto continua, diz assim, tudo isso vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Sim, Deus é o Deus das luzes. Deus não é o Deus das trevas, de maneira nenhuma. Deus é o Deus das luzes. Deus é o Pai das luzes. E nele não existe sombra, não existe variação. Deus nunca é sombra, ele é somente luz. Champlin volta a afirmar, ele afirma o seguinte, Deus é a fonte originária somente do bem e nunca do mal. Ele não muda, não varia, não se modifica, por conseguinte, não pode ser bem em um momento para ser mal no instante seguinte. Não, Deus não varia. Em Malaquias 3,6 diz o seguinte, porque diz o Senhor, não mudo. Finalmente, o versículo 18, ele afirma, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Deus nos gerou. Nascemos agora com uma nova criatura, com uma nova natureza, para servir a Deus, para glorificar o seu nome e para abençoar as pessoas ao nosso redor. Precisamos sim nascer de novo. É o que Ele cobra de nós. Nós que já nascemos de novo, precisamos viver dessa nova maneira. Agora somos primícias. O texto fala assim, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Somos primícias, somos mais importantes, pois temos o privilégio diante de todos os homens. O povo israelita, ele trazia as primícias para ofertar ao nosso Deus. A oferta deveria ser retirada das primícias, dos primeiros frutos, dos primeiros animais, que pudesse ser realmente entregue ao nosso Deus. Em Provérbios 3,9 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E é assim que os israelitas faziam. Recentemente eu recebi um telefonema de uma senhora lá da igreja, a irmã Josefa. Ela estava preocupada porque não tinha dado o seu dízimo. Ela não estava entregando. Ela disse que estava guardado. Sim, estava guardado. Mas a preocupação dela é que no caso, a preocupação maior dela é que Deus não estava recebendo como primícia. Ela estava guardando, daria quando? Quando iria dar? Então ela estava preocupada porque não estava transferindo para a igreja.
e não estava sendo primícia. Então eu orientei, deu tudo certo, ela pôde entregar o dízimo na casa do Senhor. Ela pôde entregar aquilo que estava incomodando a ela, a ser fiel ao nosso Deus. Aqui o escritor, Tiago, no caso, afirma que Deus nos gerou e somos primícias. Somos primícias porque pertencemos à família de Deus. Nós somos primícias porque somos tentados, mas Deus nos dá o livramento. Somos provados e Deus nos dá também o livramento. A nossa base é a palavra da verdade. Assim, através da comunhão com Deus, podemos vencer as tentações, podemos vencer as provações e através da sua palavra podemos combater nas batalhas da vida. É essa a mensagem que eu estou trazendo hoje. Foi este o entendimento que eu tive desse texto, mas que seja realmente também útil para você, que seja uma bênção na sua vida, como foi na minha vida. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, por este momento, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que nós possamos vencer as tentações, que nós possamos passar pelas provações, Senhor, confiando em Ti, na Tua bondade, e possamos ser fiéis a Ti, meu Senhor. Que nós possamos entender que tudo de bom vem de Ti. Que nós possamos realmente buscar a Tua vontade em nossas vidas. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que possamos estar sempre perto, sempre lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, para possamos ser fortificados, possamos fortificar a nossa fé. Nos abençoa, Senhor, nos guarda e nos protege. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.